Amém, boa noite. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Que oportunidade tremenda, enorme de estar aqui trazendo essa palavra essa noite. É uma alegria, é uma honra poder compartilhar a palavra de Deus nessa casa. Fico honrado também pelo presbitério, pela confiança em poder aqui compartilhar essa oportunidade. Eu quero falar com você que está na sua casa. Não seja um mero telespectador. Abra o seu coração. O Espírito Santo, Ele quer falar com você nessa noite. Ele quer ministrar coisas profundas em seu coração. Como eu estou sendo ministrado por essa palavra durante toda essa semana. Então, abra o seu coração. Deus quer fazer algo novo em sua vida. Espírito Santo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero orar junto com o pastor Valdir, colocando cada casa, cada vida que aqui está. Nós declaramos: Espírito Santo, nós te damos liberdade para o Senhor, para você mover sobre nós, liberando sim poder através da revelação da tua palavra. Que cada vida seja transbordante em sua presença nessa noite. Meu querido, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. O texto diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A palavra-chave desse texto é bem-aventurado. E se nós resgatarmos a origem desse termo no hebraico, vem aí da palavra makarios, que significa plenamente satisfeitos. Não é parcialmente, é plenamente satisfeitos, é supremamente abençoados. Eu quero resgatar um texto de João que diz que Jesus veio para que nós tenhamos uma vida e uma vida em abundância. O propósito de Deus é que você tenha uma vida cheia, repleta de bem-aventuranças. Deus quer te fazer bem-aventurado. Mas quando eu falo dessa alegria, isso se refere a uma alegria que resulta, primeiro de tudo, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Também é uma alegria que não é resultado de condições favoráveis na vida. Não é aquela alegria que quando tudo está indo bem, então estou alegre, mas quando tudo começa a não dar tão certo, eu começo a não estar tão alegre. Não é essa alegria que Deus está falando aqui nesse texto. Não. É uma alegria que é independente de qualquer circunstância. É a alegria que é fruto da habitação do Espírito Santo em nós. Lembrando que em Gálatas 5, onde fala do fruto do Espírito, nós temos lá a alegria. Então, estamos falando de uma alegria que não é estática, parada, é uma alegria progressiva.
É uma alegria que ela vai aumentando de acordo com que essas condições que foram narradas no texto se encontram em nossas vidas. Eu lembro de um texto chamado de Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que é um texto que eu gosto bastante, que eu sou muito edificado por ele, que diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, é como o amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é o caminhar que Deus tem para nós. Nós começamos a caminhar, nós começamos a desvencilhar de tudo aquilo que era trevas em nossa vida, de tudo aquilo que era escondido, que nos prendia, e passamos a caminhar progressivamente, até que a luz de Jesus brilhe completamente sobre nós. Então, a primeira expressão que Jesus coloca aqui é: bem-aventurados os pobres de espírito. Quando o texto fala de pobre de espírito, ele está se referindo a uma pessoa indefesa, uma pessoa impotente. E isso nos remete à ideia do nosso estado real, que nós somos completamente limitados, nós somos completamente dependentes do Senhor. O Senhor é que traz a capacitação para que algo de bom possa ser feito através de nós. Então, bem-aventurado é aquele que reconhece o seu estado de dependente do Senhor, aquele que reconhece que não é na sua força, não é na sua capacidade, não é no seu braço, mas é na graça do Senhor, é na força do Senhor, é nesse lugar de dependência, é que Deus faz grandes coisas através de nós, é onde nós somos bem-aventurados. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo 24, ele diz: miserável homem que sou. Ele reconhece o seu estado de limitado, de dependente, reconhecendo que tudo de bom que estava ocorrendo através da vida dele era do Senhor. O Senhor Jesus era a fonte, o Espírito Santo era a fonte. O segundo ponto que o texto diz é: bem-aventurado os que choram. Bem-aventurado aqueles que são quebrantados. Bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam da misericórdia, da compaixão, da graça, que não deixe que o orgulho crie raiz em seu coração. Mas eles choram porque eles reconhecem a necessidade contínua de conserto com o Senhor. Salmo 126, 5 diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Outro Salmo 30, versículo 11 diz que mudaste o meu pranto, o meu choro em dança, mudaste a minha veste de lamento em veste de alegria. A grande questão é que aqueles que choram, aqueles que são quebrantados, serão reanimados em Deus, serão consolados no Senhor. Só que mais do que chorar por causa da sua necessidade, por causa dos seus próprios pecados em arrependimento, mais do que isso, eu quero te dizer: bem-aventurado aqueles que choram pelos perdidos, aqueles que choram por aqueles que estão presos pelo domínio do pecado. George Whitefield exclamou: Senhor, dá-me almas, ou toma a minha vida. David Brenner diz: eu não me importo para onde eu vou, como vivo, ou o que tenho que suportar, a fim de salvar os perdidos. E algo que o Senhor foi ministrando no meu coração é o quanto nós temos chorado por pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, que estão sofrendo na depressão, que estão sofrendo na ansiedade, que estão com casamentos destruídos, que estão afastados do Senhor. O coração de Deus ainda bate por almas, vidas. As batidas do coração do Senhor não mudou. O propósito de Deus é que nenhum se perca. O
coração de Deus ainda bate por vidas. E o que eu tenho feito diante disso? Eu tenho gerado um clamor por aqueles que estão perdidos, sofrendo, afastados de seu Criador. A palavra de Deus diz em Romanos que existe uma geração, uma criação que está gemendo, que tem uma grande expectativa, que os filhos da paz, que os filhos de Deus se manifestem e reconciliem eles com seu Criador, com seu Pai. Bem-aventurado aqueles que choram. Terceiro ponto. Bem-aventurados os mansos. Eu quero dizer que os mansos são aqueles que são exortáveis. Mansos são aqueles que se submetem a Deus, aqueles que se submetem à sua palavra, aqueles que ao chegar, ao participar de uma pregação, ao ler a Bíblia, ao estar no seu quarto no secreto, ao ouvir ali uma palavra do Senhor sobre a sua vida, eles se permitem ser exortados por essa palavra. Aqueles que são ensináveis. Ei, nós precisamos ser ensináveis. Nós temos que permitir que a palavra de Deus nos esquadrinhe por completo. E se há algum caminho errado em nós, permitir que ela seja luz, transformando o nosso caminhar. Salmo 25, versículos 8 e 9, diz: bom e reto é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores. Ele guia os humildes na justiça, e Ele ensina aos mansos o seu caminho. Olha essa verdade. Aqueles que são ensináveis, aqueles que se permitem ser ensinados pelo Senhor, o próprio Deus irá ensinar os caminhos dele a você. Então permita-se ser ensinado pelo Espírito Santo. Se você puder, na sua casa, faça essa oração. Fale: Espírito Santo, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho ruim, algum caminho mau. Prescute o meu interior no mais profundo. Se coloque à disposição para andar em novidade de vida, porque Deus tem o melhor para você. Deus está te levantando para ser bem-aventurado. Aleluia. Quarto ponto: bem-aventurado aqueles que têm fome. Aqueles que têm fome, aqueles que têm sede de justiça. E o termo do hebraico aqui é oi peinontes, que significa os famintos. Aqueles que se satisfazem constantemente com a justiça de Deus, aqueles que recorrentemente se ligam à fonte, se abastecem na fonte, aqueles que têm fome e sede de Deus, aqueles que possuem uma nova fome pelo Espírito Santo diária. E como eu fui ministrado pela palavra do pastor Danilo desse domingo, nós precisamos ter essa fome pelo Espírito Santo. Nós precisamos deixar essa fonte jorrar de nós. E aí me faz pensar em algo, porque a fome natural é diferente da fome espiritual. A fome natural, quanto mais você come, você fica cheio, né? E você não quer mais comer. Mas a fome espiritual, a fome de Deus, a fome do Espírito Santo, é uma fome que quanto mais você come, mais você quer dele. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu deixo de comer, mais eu vou deixando de ter fome. Então, tome a decisão de ser faminto. De ser faminto por Ele, de estar sempre sedento por Ele, pela presença do Espírito Santo. Aleluia. Salmo 42, versículo 1 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Senhor, nós queremos ser completamente famintos e sedentos por ti. Nós precisamos transbordar na sua presença. Continuando o texto, ele diz: bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. E quando eu trago a mensagem de misericordioso, primeiro ponto: aqueles que possuem atitude carinhosa
por aqueles que estão em sofrimento, as pessoas que estão sofrendo ao seu redor. Qual tem sido a sua atitude? Nós não podemos ser indiferentes a essas pessoas, nós precisamos ter empatia por elas. Nós temos que assumir o sofrimento dos outros e tomando ali junto com eles, chorando com eles, para que lá na frente, ao desfrutarmos da vitória do Senhor sobre aquela vida, nós vamos rir com eles também. Romanos 12:15 fala isso: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ei, Deus coloca pessoas que estão sofrendo perto de você, ao seu redor, porque você é a resposta de Deus a essas pessoas. Você é o melhor de Deus. Deus quer te usar tremendamente. Deus quer levar paz às casas através de você. Só que além disso, os misericordiosos são aqueles prontos a perdoar, aqueles que estão prontos a exercer a misericórdia. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: o seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Não preste atenção. Seja misericordioso. Sendo misericordioso, você será bem-aventurado. Deus quer te fazer bem-aventurado. Olha que lindo isso. Próximo ponto: bem-aventurados puros de coração. São aqueles que constantemente buscam a purificação, seja de seus pecados, seja das suas motivações, seja das suas intenções. Eles estão prontos a ir na fonte e deixar o Espírito Santo te lavar por completo. Aqueles que não permitem que a cobiça da alma crie raízes em seu coração. E o Salmo 24, ele nos traz um grande alerta. Ele diz, uma pergunta que eu faço para você, da mesma forma que Deus tem feito para mim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão o Senhor. Aleluia. Aqueles que não entregam a sua alma à falsidade, aqueles que nem juram dolosamente, isso é porque os puros de coração, aqueles que estão purificados em Deus, aqueles que estão andando num caminho diário de santificação e conversão, eles, além de subir ao monte de Deus, eles vão permanecer nessa presença. É isso que Deus tem para você. Olha, uma chuva de bênçãos essa noite. Mais um ponto: bem-aventurados pacificadores. Pacificadores são aqueles que interrompem as guerras. Pacificadores são aqueles que interrompem as contendas entre as pessoas. É aquele que traz a paz de Deus para as pessoas. E nós temos que nos atentar para isso, porque quando as pessoas têm levado guerras para nós, qual palavra ela tem encontrado em nós? É uma palavra de paz? Nós temos que estar cheios da paz do Senhor para ministrar sobre o mundo. Romanos 12, versículo 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Seja um agente da paz do Senhor. Leve a paz por onde você for. Seja um canal ambulante de paz de Deus por onde você for. Oitavo: bem-aventurados que sofrem perseguições. Esse sim é o mais alto nível de satisfação que o bem-aventurado pode ter. Só consegue ter esse nível de satisfação aqueles que enxergam as promessas do reino dos céus. Aqueles que sabem que eles não são dessa terra, eles são do céu, eles são da nação celestial. A realidade é que a bem-aventurança, ela se concretiza num todo, de forma definitiva, somente na glória com o Senhor. Mas vamos ler um texto aqui, de Atos 16, versículos 22 a 25.
O texto diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, contra Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Sabe por que eles louvaram, mesmo diante de todo esse quadro de injustiça? Porque eles eram bem-aventurados em Jesus. Nós não temos que espernear diante das crises. Nós não temos que nos encher de um senso de justiça própria. O próprio Senhor diz que nós seremos perseguidos por essa justiça. Mas ei, você será bem-aventurado em Cristo Jesus. São aqueles que enxergam as promessas de longe, porque entendem que o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ao refletir sobre todo esse texto, que é um texto bastante conhecido, aquilo que o Espírito Santo mais ministrou na minha vida, são duas perguntas que eu quero deixar para você. Por que eu devo ser bem-aventurado? Para que eu devo ser bem-aventurado? Deus tem isso para você. Deus tem uma vida abundante para você. Mas para quê? Não é à toa. Se nós continuarmos o texto de Mateus 5, nós paramos no versículo 12. Vamos ler do 13 em diante. Não vamos ter essa resposta. Primeiro ele diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, com que se há de salgar? Em outra tradução diz: para que servirá? Deus tem te feito bem-aventurado para que você se levante como sal da terra. Eu estava refletindo no meu momento de devocional, de intimidade, e como eu chorei diante dessa frase, porque o sal é aquele que faz a comida ter sentido. Ele traz, é muito legal, porque com uma pitadinha de sal a comida transforma, ela salta no sabor. E quantas vezes eu perdi a oportunidade de ser sal na vida de pessoas que estavam sofrendo. A realidade é que eu sou bem-aventurado para fazer com que outros também experimentem dessa bem-aventurança que é proposta em Cristo Jesus. Deus não te fez para ser sal sem sabor, insípido, mas Ele te fez para ser sal com muito sabor. Você pode dar sabor através de uma casa de paz, você pode dar sabor através do seu lar. Nós temos falado muito disso nesses dias, de uma igreja que não é uma igreja apenas de domingo, mas a igreja da segunda-feira, a igreja que a todo tempo está dando sabor, está fazendo a diferença. Deus está te chamando para ser um sal dessa terra, para fazer essa diferença. Ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca ela no velador, e ela dá luz a todos os que estão na sua casa. Deus tem te levantado para ser luz em meio às trevas. Deus tem te levantado para ser luz em meio ao mundo, principalmente na sua casa. Principalmente. Esse mesmo texto na versão NVT diz: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la num cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na sua casa. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer te colocar em lugares estratégicos. Mas não é por você, mas é porque a luz dele vai brilhar através de você. E assim o texto continua dizendo: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As nossas boas obras irão glorificar o nosso Pai. Nós fomos criados, gerados para boas obras. Nós somos chamados a ser bem-aventurados para dar sabor, para dar sentido. Nós somos chamados para sermos bem-aventurados, para trazer a luz da verdade sobre a vida daqueles que estão perdidos nas trevas, aqueles que estão tateando no meio das trevas. Você é a resposta de Deus. Não se engane, Deus não te gerou para ser apenas um cristão. Deus te gerou para ser sal. Deus te gerou para ser luz, para fazer a diferença por onde você for. É tempo de sermos bem-aventurados. E algo que o Espírito Santo também trouxe muito forte no meu ser é que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo ao ponto de transbordarmos dele. E transbordar é ser cheio de Deus ao ponto de que você decida não reter apenas para si, mas que da sua vida seja derramado também sobre a vida dos outros. Você quer saber se você está transbordando de Deus? Então pergunte-se a si: as pessoas que estão ao meu redor estão sendo alcançadas por aquilo que Deus está me enchendo? Deus quer uma unção transbordante sobre a sua vida derramar. Entenda isso, que seja abundante, que seja profundo, mas que mate a sede daqueles que estão sedentos por Ele. Por Ele. Aleluia. E nesse momento eu quero orar por você. Eu não sei como tem sido a sua caminhada nesse tempo tão adverso que nós estamos enfrentando, mas você é bem-aventurado em Deus, independente da circunstância, independente da crise. Você pode ser bem-aventurado se você tomar esse lugar de quebrantamento, de dependência, de misericórdia. Entenda isso. Não sei até onde você já entregou a sua vida para Jesus, mas Deus tem algo mais profundo para você. Aleluia. Então, aí na sua casa, coloca a mão no teu coração. Eu quero te abençoar. Senhor, o reino dos céus é daqueles que reconhecem a sua limitação, a sua dependência de Ti. Senhor Jesus, nós queremos ser quebrantados, nós queremos ser humildes, pois assim nós seremos consolados por Ti. Nós queremos ser ensináveis, pois assim nos será ensinado o caminho para herdar as Tuas promessas, ó Deus. Eu oro por que cada um que está nos assistindo, para que eles sejam famintos pelo Teu Espírito Santo, pois assim eles serão fartos. Que eles sejam misericordiosos, pois assim eles alcançarão misericórdia. Que eles tenham mãos limpas, coração puro, porque assim eles subirão e permanecerão na sua presença. Eu oro para aqueles, Senhor, que levam a sua paz, que são pacificadores, para que eles entram nas casas dessa cidade, cumprindo a propósito do Senhor, e eles serão conhecidos como filhos Teus. Eu oro para que eles sejam firmes diante de toda perseguição, porque eles terão os olhos firmes e voltados em Ti, aquele que é eterno, aquele que é inabalável. Senhor, eu quero orar para que todos esses queridos sejam bem-aventurados para o propósito de ser sal da terra, de ser luz do mundo, que através dessas vidas muitos outros possam encontrar a verdadeira razão de viver, Cristo Jesus. Levante eles como luz em meio às trevas, Jesus. É isso que nós te pedimos. Nós queremos, Pai, fazer a diferença. Nós não queremos ser insípidos. Nós queremos experimentar de toda a bem-aventurança que nós podemos ter no Senhor, até transbordar, até transbordar.